Olá! Hoje a gente vai mergulhar numas histórias realmente fascinantes. São os milagres atribuídos a um dos santos mais queridos e conhecidos da história, São Francisco de Assis. Mas, antes de mais nada, vamos pensar um pouquinho. O que é um milagre, afinal? É sempre aquela coisa grandiosa, sabe, que desafia as leis da física na frente de todo mundo? Ou será que pode ser algo mais sutil, mais pessoal? As histórias que a gente vai ver aqui vêm de um texto em português que é basicamente uma janela. Uma janela que nos permite dar uma espiada no poder e principalmente na compaixão que as pessoas associavam a São Francisco. É um olhar bem direto em como a influência dele era sentida. Bom, nossa primeira parada foca nos milagres que talvez sejam os mais dramáticos de todos. O poder que São Francisco teria sobre a doença e o sofrimento humano. Olha só essa história, que aconteceu em Gagliano Aterno. Tente imaginar a cena. Uma mulher chamada Maria, sofrendo com um calor absurdo, uma sede terrível, no meio de um monte isolado. Desesperada, ela reza para São Francisco. E o que acontece? Num sonho, o santo aparece e guia ela. Quando acorda, ela vai lá, arranca uma planta do chão, cava a terra e encontra uma fonte de água fresquinha. Mas o milagre não para por aí não, hein? A água também acaba curando uma doença que ela tinha nos olhos. É uma intervenção que não só mata a sede, mas também devolve a visão. E olha, não foi um caso isolado, o texto descreve uma variedade de curas que é, assim, impressionante. Um menino que nasceu com deformidades graves em Skopje é curado. Um noviço lá em Susa, que estava paralisado e tinha perdido o juízo, recupera a saúde e a sanidade. E tem essa que é talvez a mais surpreendente de todas. Uma senhora de 80 anos, que precisava amamentar o netinho órfão, milagrosamente começa a produzir leite. Isso mostra bem a dimensão do poder que era atribuído a ele para aliviar o sofrimento das pessoas. Agora, o que é realmente curioso aqui é o tom do apelo. Isso que a gente está vendo é a súplica de um homem paralítico de Core. E percebe que não é uma oração formal, toda certinha. É uma conversa direta, quase uma cobrança cheia de carinho. Lembra da devoção que eu sempre tive por ti? Eu te levei no meu jumentinho? Isso revela uma relação incrivelmente pessoal que os devotos sentiam que tinham com o santo. Era quase como falar com um amigo próximo. Mas a influência de São Francisco não se limitava ao corpo humano, não. As histórias também falam muito sobre o domínio que ele tinha sobre o mundo natural. A gente sabe que a conexão do Francisco com a natureza é lendária, né? E os milagres contados refletem isso direitinho. Uma cerejeira que estava completamente seca lá em Sarragum, na Espanha, de repente volta a dar flores e frutos. Vinhas são salvas de pragas de insetos, celeiros são protegidos de pestes que apareciam todo ano e até uma infestação de gafanhotos é totalmente eliminada. Eram intervenções que, na prática, garantiam a sobrevivência de comunidades inteiras, reforçando a imagem deles de protetor de toda a criação. Mas e os problemas do dia a dia? Afinal, nem todo mundo precisa de uma fonte de água milagrosa ou da salvação de uma colheita inteira, né? Essa próxima parte mostra um lado bem diferente do santo. E aqui a gente vê um ponto crucial. Um jumento que foi roubado é devolvido. Um prato que caiu e quebrou aparece inteiro de novo. Um arado, que era uma ferramenta essencial para o trabalho no campo, quebra e é consertado. Até um boi que fraturou a perna é encontrado no dia seguinte curado e pastando tranquilamente. Esses são os problemas do nosso cotidiano, as pequenas tragédias da vida comum. Então, a mensagem do texto é essa. A compaixão de Francisco não tinha hierarquia. Ele atendia tanto os grandes sofrimentos quanto as necessidades que a gente poderia chamar de insignificantes. E isso o tornava acessível a todo mundo, em qualquer tipo de situação. Ok, até agora a gente viu o que eram os milagres, mas o texto nos convida a ir um pouco mais fundo e perguntar por quê? Qual era o propósito maior por trás de todos esses atos, de todas essas curas? Para entender isso, a gente precisa conhecer o Tau. Era um símbolo em forma de T que São Francisco gostava muito, usava quase como uma assinatura. E no milagre daquele homem de Core, lembra? Aquele do apelo emocional, o santo não só curou o homem como deixou o sinal do Tau gravado na pele dele. Era uma marca física, uma testemunha de que o poder divino tinha agido ali. E aqui vem a grande conclusão do autor do texto. As curas, as fontes que brotam do nada, os arados consertados, nada disso era aleatório. Tudo isso eram sinais. Eram como setas apontando para algo muito maior, o mistério central da fé cristã, que é a cruz. O texto encerra com esta citação, que é muito poderosa e que é atribuída ao espírito de Francisco. Ou seja,
A vida inteira dele e, por consequência, todos os seus milagres tinham um único objetivo. Não era se glorificar, mas sim glorificar a cruz. Cada ato de poder era um convite para olhar além do milagre e pensar na sua origem. E assim a gente termina. Olhando para trás, para essas histórias de centenas de anos, fica a pergunta, né? Deixando a fé religiosa de lado por um instante, o que elas nos dizem sobre a necessidade profunda, e acho que universal, que o ser humano tem por esperança? Por acreditar que, mesmo no meio da dificuldade, seja ela grande ou pequena, pode haver uma ajuda inesperada. Fica aí, uma coisa para a gente pensar. Obrigado pela companhia.